Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, você que está de posse da palavra da verdade. Livro de Lucas, capítulo 4. Como é bom sentir a presença de Deus. Como é bom ver anjos do Senhor nessa casa de oração. Como é bom sentir a manifestação da glória de Deus. Livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Você que está de posse da Bíblia Sagrada. Nós vamos brevemente meditar na palavra de Deus, livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. A Bíblia Sagrada diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos. Diga comigo, igreja, liberdade aos cativos, e restauração de vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando-se ao dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todo da sinagoga estavam fitos nele. Amém, irmãos? Diga assim comigo: existe um Deus que enviou Jesus para anunciar boas novas para mim. Amém? Assente-se e fique à vontade. Como é bom estar em família, como é bom adorar ao Senhor, como é bom cultuar ao seu nome, a sua presença. Como é bom saber que Ele está nos abençoando dia após dia. Como é bom ver a casa de oração cheia de pessoas tementes a Deus, buscando a manifestação da glória dEle. Onde o Espírito Santo de Deus está, ali há liberdade. Só os livres. Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. A palavra de Deus conta para nós de um tempo oportuno ao qual Jesus se posicionou na sinagoga, se posicionou no templo, para fazer a leitura daqueles pergaminhos, dos livros, das instruções. E quando ele chega na leitura de um específico livro, ele fala sobre ele mesmo. Ele fala uma palavra passada, profética, uma palavra presente, real, e uma palavra futura, ou seja, de caminho, de justiça. E a palavra de Deus diz, e inicia dizendo, Lucas 4, 18, que o Espírito do Senhor está sobre mim. Qualquer um poderia fazer a leitura desse texto e dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Mas quando Jesus lê aquele texto, ele lê com propriedade, ele fala com autoridade, ele fala de uma forma como se não fosse apenas um conto, nem uma história, mas uma verdade. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Deus não faz nada por acaso. Você não está aqui por acaso. O Espírito do Senhor te trouxe nessa noite aqui para anunciar sobre ti boas novas. E a palavra de Deus continua dizendo que Ele veio proclamar liberdade aos cativos, restauração de vista aos cegos, liberdade aos oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Nessa noite eu vim dizer para você a cura neste lugar. Nessa noite eu vim dizer para você a liberdade neste lugar. Nessa noite eu vim dizer para você a quebra de cadeias neste lugar. Nessa noite eu vim dizer para você a prosperidade neste lugar. Nessa noite eu vim dizer para você que o que você precisa há neste lugar. Porque o Espírito Santo de Deus, através de Jesus, através da Trindade Divina, está neste lugar, passeando no meio daqueles que creem. Tem alguém que crê aí e diz amém? E aí vem a palavra do Senhor e revela para nós que Jesus, Ele vem como libertador. Ele mesmo diz: liberdade aos cativos, liberdade aos oprimidos, vista aos cegos. Diz a palavra de Deus e nos conta que Jesus foi anunciado como este libertador. Um Senhor que traria aliança, não uma aparência de libertador, mas um libertador. Não uma aparência de um soldado, mas um libertador.
Eu gosto muito de assistir filme de vez em quando. Quando a mente está muito turbulenta, eu desligo ela assistindo um filme. E daí o filme desliga meus olhos porque eu durmo no meio do filme. Mas tudo é um processo. E eu estava assistindo aquele filme da Marvel, O Homem de Ferro. E é legal quando o Homem de Ferro está de armadura, não é? Ele voa, ele decola, ele atira com as mãos, ele tem aquela luz no peito que atira e mata todo mundo, ele tem aqueles foguetes nos braços que faz de tudo. Aparência de soldado, aparência de libertador, aparência de quem tem poder, aparência de quem tem autoridade. Mas tem um filme do Capitão América, eu acho, que eu estava assistindo a sequência, que ele perde a armadura. Ele perde a armadura e ele apanha sem armadura. Ele passa o filme inteiro de zóio roxo. Ele passa o filme inteiro de zóio roxo, porque ele perdeu a armadura. Ele perdeu aquela proteção de ferro que dá para ele o poder. E aí ele começa a apanhar. O livro de Isaías, capítulo 53 até o 58, faz a menção de Jesus, não faz? Que nele não havia beleza de libertador, que nele não havia beleza de rei, que nele não havia beleza, nem capa, nem armadura, nem escudo, nem colete, nem capacete, nem coroa, nele não havia poder aparente algum, nele não havia beleza aparente alguma, nele não havia nada que o fizesse sentir com que eles o desejassem. E aí nós descobrimos que a palavra de Deus é florida de gente assim. Moisés, gago, e falou bastante. Moisés era gago, e libertou o povo inteiro, precisava falar, e teve um jeito, era gago e falou bastante. Jonas, improvável, fugiu, foi parar no interior do peixe e teve problema e dificuldade, mas salvou uma cidade toda, mesmo morrendo no final, mas salvou a cidade toda. Gideão, um homem cheio de dúvidas, não estava cheio de dúvidas? Gideão, um homem cheio de dúvidas, mas que conseguiu trazer uma libertação, uma vitória para a guerra. E muitos outros que antecederam a Jesus. Diga assim comigo: para ser forte, não precisa ser forte. É isso que você ouviu. Para ser libertador, não precisa ter aparência de libertador. Para prosperar, não precisa ter aparência de quem prospera. Para conquistar, não precisa ter aparência de conquistador. Isso é o mundo que põe. As armaduras que nos definem como vitoriosos na terra, é o mundo que põe. As nossas aparentes vitórias, os carros bonitos, as casas bonitas, o dinheiro, os bens, os requisitos, isso é o mundo que põe. O problema, meu amado e querido irmão, é que Jesus, menino, carpinteiro, filho de José, improvável, sem beleza alguma, ali, improvável, mas perante o trono da graça, que domina todas as coisas, o Filho do Deus vivo. Nessa noite eu vim dizer para você que você é fraco, improvável, mas quando o trono da graça te olha, ele enxerga um Jesus que morreu por você e ele te enxerga como filho, ou seja, você é um abençoado do Senhor. Diga assim comigo: eu sou um abençoado do Senhor. Mas nós sabemos que não é bem assim a aparência humana, sabemos ou não sabemos? Sabemos. Sabemos que quando a gente vem na igreja, a gente se enche de fé. Quando a gente vai no encontro, a bateria, o encontro com Deus, quando a gente tem um encontro com Deus, a bateria da gente, ela vai lá no nível hard, ela vai no nível 100%. Quando a gente assiste um culto legal, quando a gente adora, quando a gente assiste um culto cheio de unção, quando a gente participa de um mover, a bateria vem lá em cima. Mas aí vem um choque de realidade, e Jesus também passava por um choque de realidade. Livro de Lucas, capítulo 4, versículo 21. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíram da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Diga assim comigo: reconheceram o filho de José. Pois é, reconheceram
um menino filho de José. Reconheceram que aquele que falava bonito, aquele que dizia: o Espírito do Senhor repousou sobre mim, veio sobre mim, era filho de José. Eita, como assim? Não é esse o filho de José? Não é esse aquele que corria aí no meio do pátio do templo e brincava para lá e brincava para cá? Não é esse o filho de José? Nas palavras dele mesmo, o libertador, nos olhos dos que estavam olhando e enxergando o filho de José, reconheceram o filho de José. Uma vez me chamaram para um serviço em um determinado lugar, e eu conhecia o cidadão que era o contratante do serviço, e nós já tínhamos tido um problema uns anos atrás, uma encrenca uns anos atrás, um serviço que não deu certo, e chamaram um técnico de TI, e no nome isso é muito maravilhoso, muito bonito. Chamam um técnico de TI, e chamaram eu. E eu cheguei lá para consertar o problema do servidor. E esse rapaz me conhecia há muito tempo atrás, e quando eu entrei na antessala, eu escutei uma voz dizendo assim: pelo preço deve ser bom. Bem assim o cara falou: pelo preço deve ser bom. Difícil de contratar, preço alto vai resolver nosso problema. E o que me indicou falou assim: não se preocupe, uns 15 minutos, está tudo no ar, está tudo funcionando, ele resolve rápido as coisas. E eu na antessala, escutando a conversa. De repente eu entrei. Quando eu entrei, aquele rapaz me olhou e fez assim dos pés à cabeça. Você? Eu olhei para ele e falei: sou eu, sou eu. Ele olhou para mim e falou assim: dá para chamar outro? Eu falei: pode chamar, enquanto eu tento, se procura outro. Se eu não conseguir, o outro já está vindo. Aí eu fui lá, entrei e resolvi o problema do rapaz em 5 minutos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei o que o mundo enxerga em você, mas eu sei o que o diabo enxerga em você. Eu sei o que Deus enxerga em você. O mundo pode te enxergar como um improvável, como alguém que não vai dar certo, mas quando Deus te olha e quando o diabo te olha, eles enxergam em você Jesus Cristo. Mas mesmo assim ainda era José. Era José, era filho de José. Lembraram do pai, lembraram do que andava no caminho. É o Josézinho, aquele lá que nasceu ali na manjedoura, não tinha nem lugar para ele nascer lá. É aquele ali que brincava de carpintar móvel. É aquele lá, o filhinho de José. É o Josézinho, tem Romeuzinho, tem, né? É o Josézinho. É lá aquele lá. E no versículo 23 diz: e ele lhes disse: sem dúvida, me direis este provérbio: médico, cure a ti mesmo. Mesmo, faze também aqui na terra, pátria, tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E aí vem a frase mais difícil que você precisa entender nesses dias para alcançar a sua liberdade. Versículo 24. E disse: em verdade vos digo, que nenhum profeta é recebido bem ou bem recebido na sua própria terra. Tem parente teu sentado ao teu lado aí? Tem parente teu sentado ao teu lado? Se tem, olha bem para ele e fala assim: eu sei teus podres. Pesado, né? É mentira? É mentira? Não é. Parente devedor vindo dar moral sobre pagar conta. Aqui para você, ó. Parente cheio de briga com a mulher vindo dar pitaco no meu casamento. Aqui é para você, ó. Parente cheio de problema lá no serviço, vindo dizer para mim como é que eu tenho que fazer no meu serviço. Que você pensa que é, rapaz? A frase mais triste é essa: em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria. Por que esse texto vem falando isso? Por 2 motivos. Primeiro, porque conheciam ele.
Segundo, porque ele os conhecia. Como assim, pastor? Primeiro, porque conheciam ele, já falei sobre isso. O Josézinho, o filho de José, o carpinteiro, o menininho que andava no pátio do templo. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, Jesus conhecia eles. Não sobre o efeito sobrenatural, mas no natural mesmo. Então você conhece os seus parentes, você perde a honra, você perde o propósito, você perde o efeito de... Por quê? Porque você conhece eles. E aí quando você vai dar uma liçãozinha de moral sobre eles, você já sabe onde é que você vai cutucar, entendeu? Já sabe a ferida. Então você perde teu poder, porque você conhece eles. E você também perde o teu poder de influência, podemos dizer assim, porque eles te conhecem. E tudo vira... Alguém que você conhece e sabe a vida, talvez não tenha moral para falar com você, já reparou isso? Pô, o cara está me ensinando sobre finanças, mas é quebrado. O cara está me ensinando a prosperar, mas só sabe vender curso. A gente compra o curso dele, né? Compra o curso e ele ganha o dinheiro da venda do curso e me ensina a fazer o que ele nunca fez e como é que vai dar certo esse negócio aí? Mas, meu irmão, alguém que conheça a sua vida, talvez fale por saber quem você é também. Propriedade, não, eu sei. Tem pessoas que buscam a resposta que querem, conversando com pessoas que não conhecem. E aí vendem a história que querem. Eles não convencem as pessoas da verdade. Eles convencem as pessoas da sua história, da forma que contam, da forma como apresentam. Eu amo a história do pai no médico. A Esther levando o pai no médico. Chega lá o pai, Esther, e o médico pergunta para o meu pai: o que o senhor tem, seu Romeu? O seu Romeu, com diabetes alta, né? Pressão alta, cheio dos problemas, olha para o médico e fala assim: eu não tenho absolutamente nada. Nada. O médico olha para ele, tira a mão do computador, coloca a mão assim e fala assim: então tá, se o senhor não tem nada, vamos aproveitar o dinheiro da consulta e vamos bater um papo. Vamos conversar, porque o senhor veio no médico, mas não tem nada, então vamos conversar. O médico sabia que ele tinha. O médico conhecia ele. O médico já tinha o histórico dele. E ele sabia o que ele estava fazendo lá. Tem pessoas, meus amados e queridos irmãos, que procuram fantasiar o seu problema. Deixa eu dizer uma coisa para você: o médico dos médicos, o rei dos reis, o general dos generais, aquele que é dono da prata e dono do ouro, ele já conhece quem você é. Ele não precisa estabelecer-se como alguém que está aqui para te conhecer, porque ele já te conhece. Ele está aqui para te abençoar. Não fique desconfiado. Porque quando nós olhamos para um profeta, nós ficamos desconfiados por conta do relacionamento diário. Tem pessoa que você não respeita? Eu tenho uns amigos que não me respeitam. Manda mensagem no zap para mim, nem bom dia diz. Já vem pedindo as coisas. Nem boa tarde diz, já vem xingando a gente. Eu tenho um cara, um amigo meu, que do nada recebe mensagem: ô, seu não sei o quê. O cara está me xingando por quê? Que falta de respeito é essa? Eu respondo também: ô, seu não sei o quê. Pronto, acabou a conversa. Um xinga de lá, outro xinga de cá, a gente não fala mais nada. Acabou. Depois a gente volta com outros assuntos. O dia que o WhatsApp com esse meu amigo vazar, vou ter muita coisa para explicar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os teus melhores amigos, as melhores pessoas que você tem ao seu lado, não são as pessoas que te bajulam e que fingem te conhecer, mas são as pessoas que sabem das suas cicatrizes e continuam ao seu lado, não por interesse, nem por amor, porque tem coisa que não é assim também, mas porque amam estar com você. E aí vem a palavra de Deus e traz a revelação, o texto, a provisão para isso. Livro de Lucas, capítulo 4, versículo 26 diz: em verdade vos digo que muitas viúvas existiram em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a de Sarepta de Sidom, a mulher viúva.
Meu irmão, Jesus Cristo traz a memória daquele povo, traz a memória dos que duvidavam da honra dele, traz a memória dos que duvidavam do profeta, traz a memória dos que duvidavam de quem ele era, do quem ele falava. Essa é a história de Elias. Elias, ele fez algo interessante, e convém a gente dar uma passadinha por lá. Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 12 diz: porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E o próximo versículo diz, presta bem atenção: e Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora, depois fará para ti e para teu filho. O que é que Jesus estava dando uma lição com esse texto? Falando sobre confiança, falando sobre provisão, falando sobre semeadura, falando sobre entendimento de propriedade, falando sobre o entendimento de quem era aquele que pedia. Ele falava sobre Elias. Elias estava ali pedindo um sinal para quem não tinha nada. Elias estava ali sendo um profeta na vida de quem só tinha para ela e para o filho. Elias estava ali falando com alguém que não tinha nada, tinha perdido tudo. E o que Jesus nos ensina através dessa história? Se você quer confiar no profeta, não importa o que você tem, importa o que você vai oferecer ao profeta. Não importa o que você tem, importa o que você vai entregar a Jesus. Não importa o que você tem, o importa é o que você vai oferecer a Jesus. No versículo 14 de 1 Reis, versículo 17, do capítulo 17, diz assim: porque assim diz o Senhor de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Já cansei de ver igreja pobre de cabeça e pobre de espírito. Vou dar um ensinamento agora para vocês, que eu aprendi a duras custas. Cadê os ofertantes? As caixinhas das ofertas. É agora, corram. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Uma vez essa igreja passava por um problema financeiro muito grande. E aí o meu pai foi lá para Curitiba, na sede estadual, fazer um pedido de oferta, de doação, para a gente escapar do problema. Fazer um pedido para que a gente pudesse pagar as contas e realinhar o financeiro da igreja. E quando era para pedir, era só eu e meu pai. E estava nós dois lá. A gente chegou na sala do poderoso, do presidente estadual, conselho estadual de diretores. Alguém que teria condições de simplesmente assinar um cheque e resolver a nossa vida. Ele olha bem para nós, de trás de uma mesa grande. Acho que aquela mesa devia ser de marfim, só pode. Eu nem sei o que era mesmo, mas uma mesa chique. Uma mesa grande. Se vendesse a mesa, resolvia tudo o nosso problema. Era assim que funcionava. Se vendesse aquele prédio, então, construía 250 igrejas do escritório do cara. E ele fala assim: Pastor Romeu, vou te ensinar uma coisa. Vou te ensinar uma coisa. Vou resolver o teu problema em Castro. Está aqui o nome do cidadão. Está aqui um profeta. Alguém que fala de prosperidade, alguém que sabe pedir dinheiro. Alguém que vai lá na sua igreja e vai arrecadar tudo que você precisa. Não se preocupe. Ele vai falar que o povo prospera, ele vai falar de semeadura, ele vai falar de dinheiro de uma forma que você nunca falou. E pastor, não se preocupe, seu problema financeiro vai ser resolvido. O pai, muito respeitoso, sempre honrou os seus líderes, né? Eu também aprendi com o pai a respeitar os líderes.
Aprenda, quando o líder está errado, você não bate, não xinga, você só fica quieto, uma hora Deus derruba ele. É assim que funciona. Quando tem alguém sobre você que está fazendo coisa errada, não se preocupe. Não bata, não xinga, não reclama, não murmura. Não toque naquele que Deus ungiu, faça como Davi fez com Saul. Não deixe que ninguém bata em você, mas também não bata em ninguém. E aí o pai olhou para ele e falou assim, não, pastor, tudo bem, obrigado, vou ligar para esse homem. Quando nós descemos a escada, o pai começou a chorar. Ele falou assim, eu vou falar o que para os cobradores? Eu vou falar o que para as pessoas agora lá em casa, porque tem muita gente batendo na porta. No NUS dali, cadê? No NUS dali nós devia o rim. Para o Marinho dos pré-moldados, nós devia a alma. E o pai olhou para mim e falou, o que nós vamos fazer, filho? Eu falei, pai, deixa comigo, pai. Eu vou ser profeta naquela igreja, deixa comigo. Eu vou resolver o problema seu. Ele falou, como assim, filho? Eu falei, senhor, deixa eu fazer uma campanha? Ele falou, deixo. Já está tudo virado mesmo, o que vai? Pior que tá, não fica. Essa foi uma palavra que o pai usou. Pior que tá, não fica. Então tá bom. Comprei uns TNT. Alguns irmãos vão lembrar. Comprei uns TNT, fiz uns tijolinhos nos TNT. Sou copiado até hoje, os irmãos, o pastor copia essa campanha. Fiz a campanha derrubando muralhas, na outra igreja ali. E aí a guerra estava tão difícil, vou contar um segredo para vocês de família aqui. A guerra estava tão difícil, financeiramente falando, que na quinta-feira, antes de iniciar a campanha, quarta-feira à noite, eu estava no pavilhão pintando o TNT, eu com tinta, e fiz uma encrenca, irmãos. Nunca faça isso com tinta óleo em piso. Eu pintando o TNT com tinta óleo em cima do piso, ficou tudo marchado o piso. Penso, já estava lascado todo, eu manchando o piso. E eu pintando ali, o pai desceu em lágrimas, em choro. E o pai falou assim para mim, filho, assuma esse negócio aí. Não quero mais saber de igreja, eu briguei com a tua mãe lá em cima. Nós se enfiamos nessas dívidas aí, não tem como nós sair. Não tem mais solução, não tem salvação para nós vai... Faz o seguinte, ele pegou um papel bem amassado assim, jogou assim no chão, que eu estava inclinado, riscando. Faz o seguinte, ligue para esse cara e marca uma campanha para ele. Esse cara vai salvar nós. Eu peguei e falei, não pai, eu vou fazer, deixa comigo, eu vou orar e Deus vai agir, Deus vai fazer. Naquele tempo eu tinha muita fé, hoje também tenho, naquele tempo era corajoso demais. Fiz as faixas, pendurei na igreja, eu lembro que coloquei umas escadas meio perigosas, enrosquei no forro de madeira, furei tudo o forro também, imagina, sujei o chão, furei o forro. Furei o forro, coloquei umas cordinhas, e a minha ideia era a hora que o povo orasse, eu puxava aqueles panos. Alguém lembra disso? Alguém? A irmã? Lembro. Puxei os panos. Primeiro dia de campanha, puxei os panos. Na segunda, fui no bolso do povo. Irmãos, Deus vai te prosperar, pá. Deus vai agir, Deus vai fazer, pá. E vamos levantar a oferta, está aqui o envelope em suas mãos, porque se eu sou homem de Deus, você vai prosperar em nome de Jesus. E o pai me olhando assim, com aquela cara de quem diz, você acredita que o piá está fazendo isso? Nós não éramos acostumados a pedir dinheiro. E demos envelope. E derrubamos os panos. E pá, e foi. A irmã Inês lembra disso, irmã Inês? A irmã Inês está lá, testemunha viva, ela contou o money, contou o dinheiro, não foi, irmã Inês? Irmãos, isso tem o quê, Inês? Uns 10 anos mais? Uns 10 anos. Irmãos, nós fazia campanha, levantava oferta de ceia, R$3.000, R$2.000, e era bastante dinheiro na época. Nós precisávamos, para resolver os problemas da igreja naquela vez, R$22.000. Acho que a Inês lembra dessa história. Precisava de R$22.000. Irmãos, terminou a campanha. Fizemos as entregas dos envelopes. Quando entregou os envelopes, eu olhei, tinha uns envelopes bons, assim, meio gordinhos, assim. Eu falei, Deus é bom. 25.700 e alguma coisa. Deu para pagar tudo as contas e ainda sobrou um restinho. Lembro como se fosse hoje. A mãe sempre falava, profeta quando vem pregar na igreja, metade do dinheiro arrecadado é para o profeta, metade do dinheiro arrecadado fica na igreja. Pensei, tô feito.
25, 12,5. 12,5 naquela época comprava um Celta. Um Celta zero. Lembra que o Celta custava 11 alguma coisinha? Comprava um Celta zero. E a hora que estava contando o dinheiro, eu pensando, não precisa me dar metade, mas me dá um pouco, tá bom. A mãe pegou, separou o dinheiro das contas e colocou tudo no envelopinho. A Inês lembra como é que era? Colocou tudo no envelopinho. Olhou bem para minha cara. E falou assim, ó, para você, filho, para você fazer um lanche, R$20. Profeta da casa não tem honra mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se precisar trazer profeta para movimentar o teu coração, para você fazer oferta de semeadura, você não vai prosperar nem com profeta de fora e nem com profeta da casa, porque a oferta é tua com Deus, não tua com profeta, nem tua com pastor. É o teu relacionamento com o eterno. Deus te prospera, não porque o profeta tem honra. Deus te prospera porque Ele é Deus. Temos dizimistas nessa noite? Vem aqui, vamos aproveitar esse momento. Quero orar por você. Faça sua oferta, pega agora sua oferta aí no seu bolso, vamos fazer igual essa mulher aqui, a viúva de Serepta. Vamos dar uma oferta generosa ao Senhor. A igreja está precisando de dinheiro? Não está. Não está. Mas Georgina, estamos comprando só à vista na Top Master, né? Nós está chique, irmã Georgina, está chique nós. Irmã Andréia, não nos dá só no cash, né? Chegamos lá, é aqui, né, irmã Marilda? É aqui, ó, no cash. Somos ricos? Não. Nós somos inteligentes, Deus tem nos abençoado. Deixa eu dizer uma coisa para você, nunca compre coisa de gente quebrado, tá bom? Nunca compre curso de gente que só vende curso e nunca prospera em nada. Nunca caia na mentira. Faça a sua oferta, pega o seu celular e aponte ali, ó, pá, e você faz o QR Code. Agora cai na conta de Sicredi. Viu que benção? O gerente do Sicredi está ali. O cara também, o ajudante dele está ali. Então, cai na conta do Sicredi. Alguns me perguntaram, pastor, mudou o banco? Mudou, agora cai na conta do Sicredi. Pastor, por que o senhor está levantando oferta? A igreja precisa de dinheiro? Eu já falei que não, a igreja não precisa de dinheiro. A igreja está prosperando, as contas estão em dia, está tudo bem. Se você investir nessa terra, essa terra é fértil e você vai prosperar na terra que está sendo fértil. Amém? Oremos. Alguém aplaudiu, aplaude lá. Guarda o dinheiro no bolso, aplaude e pega de novo o dinheiro. Mas precisa de um profeta para levantar oferta? Não. Oferta é você e Deus, tá bom? Oremos. Bondoso Deus, eterno e soberano Pai. Eu coloco a vida dos dizimistas em suas mãos. Peço que o Senhor os abençoe, traga graça, unção, prosperidade e suas promessas. O pastor dos pastores, o Senhor Jesus Cristo, nos ensina que quando nós fazemos para Deus, Deus nos abençoa. Que cada um agora que vai ofertar através da espécie, através da internet, através do Pix, possa prosperar de uma forma sobrenatural e extraordinária. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmão dizimista, pode voltar para o seu lugar? As irmãs, os voluntários vão entregar para você a caixinha aí. Você ora pela caixinha se não for ofertar. Se já ofertou pelo Pix, não tem bênção de Deus. E aí vem a palavra de Deus e diz no versículo 15 de 1 Reis 17... E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Diga assim para mim primeiro. Primeiro se diz para mim para nós treinar. Vai ofertando e vai dizendo. Vai dizendo para mim primeiro para nós treinar. Diga assim, quando eu mantenho o reino me mantém. Concorda com o que eu falei? Não, você concorda? Se você concorda, agora fala para Jesus. Quando eu mantenho o reino me mantém. Eu nunca vi uma terra prosperar tanto, que onde você põe 10% e Deus abençoa teus 90% e escancar as portas do céu sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu nunca vi uma terra prosperar tanto. Quer ver? Ó, vamos lá. O pastor tem que ser corajoso para fazer isso, mas eu tenho coragem. Bora lá. Tem alguém aqui, dentro dessa casa de oração, que já recebeu um milagre de sua vida financeira? Levante sua mão aí. Olha só quanta gente. Quem já recebeu bênção aí, aplaude ao Senhor. Eita, glória! Deus é bom. E aí, nós voltamos para Jesus, porque nunca podemos sair dele, né? Nossa vida é Jesus.
Jesus Cristo fala sobre a prosperidade. A mulher fez por profeta, a mulher fez para aquele que simbolizava Jesus no livro de Lucas 4, e ela prosperou. Ela se alimentou, ela, seu filho, o profeta, e muitos dias se seguiram. E aí vem o livro de Lucas capítulo 4 e fala sobre o que nós fazemos na quinta-feira. Capítulo 4, versículo 27. E diz assim: e muitos leprosos havia em Israel, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Eu ia falar isso na hora da oferta, mas eu achei pesado demais, que é quinta-feira, é evangelístico, então eu só vou falar agora. Mas daí você pega, você gampeia, você faz uma ligação. Gente, tem muito doente em Castro. Mas só você que veio participar dos 7 passos da vitória escolheu a melhor parte e vai ser curado hoje em nome de Jesus. Tem muito enfermo, espiritual, emocional. Tem muita gente sofrendo, mas está fora da igreja. Mas você que hoje vai dar mais um passo em direção, tinha muita viúva morrendo de fome lá naquele lugar, mas a que ofertou para o profeta foi a única que prosperou. Tinha muito doente de lepra naquela época de Naamã, mas Naamã foi o único que mergulhou e o único que foi curado. É isso que Jesus diz. Muitas pessoas não compreendem, não entendem que quando nós ouvimos a palavra de Jesus, não há negociação. Ah, mas eu não conheço, eu não sei, se está falando de Jesus, meu irmão, passa a viver, porque a palavra de Jesus é vida. Você reparou que eu contei da minha vida profissional aqui? Isso é para te entreter, para chamar a tua atenção e para alimentar a tua fé, mas não para te direcionar. Você viu que eu falei de Jesus aqui? Quando fala de Jesus, não é para te entreter, não é para te emocionar, é para te ensinar, é para você crescer. E aí vem a palavra e continua. No livro de Lucas, capítulo 4, versículo 26 diz: e todos da sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de alegria. Ué, por que você não concordou? Por que você não se alegrou? Dei até um pulinho. O Daniel disse que quando eu dou um pulinho, a mensagem fica boa. Não ficou, Daniel, não funcionou. Dei um pulinho. E todos na sinagoga, ouvindo que ele estava com o Espírito sobre ele, ouvindo que ele era o libertador, ouvindo que ele era o Senhor, ouvindo que ele estava ali para a novidade de vida, ouvindo que ele tinha provisão, que era a mesma que Elias anunciava, ouvindo que ele tinha provisão, que era a mesma ao qual os antepassados viviam, ouvindo que ele tinha poder e autoridade para ministrar a cura sobre a lepra, na qual foi a história contada de Naamã, eles se alegraram. Pois é. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram do quê? Deixa eu dizer uma coisa para você, ô fariseu. Na hora que levanta oferta, você chama o pastor de ladrão, né? Bandido. Deixa eu dizer uma coisa para você, ô fariseu. Quem oferta prospera. Na hora que você faz 7 passos da vitória, fariseu, unção com óleo é só para quem está doente. Imposição de mãos é só para quem não tem pecados. Arrependimento. Ah, mas passar no corredor, isso é coisa de... Não vou falar aqui, vou respeitar todo mundo. Deixa eu dizer uma coisa bem séria para você nessa noite. Jesus Cristo está passando neste lugar. A sua presença já esteve na hora do louvor.
A sua presença já esteve curando, renovando, restaurando, ministrando vida sobre todos nós aqui. Jesus Cristo já passeou neste lugar com provisão de graça, de unção e de glória. Não precisava nem pregar. Aquele que reconheceu a presença de Jesus no louvor, já levantou a mão e pegou o seu milagre. Quando for de mim, duvide e se encha de ira. Sabe por quê? Sabe por quê? Lucas capítulo 4, versículo 31. Enquanto a irmã põe ali, ela é bem rapidinha, você viu? Hoje a irmã está de flash. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho uns amigos que me conhecem mais, está lá o Vande lá. O Vande dá risada quando eu falo assim. De vez em quando o problema está muito grave, eu falo assim, chama Jesus de volta. Jesus, volta aqui. Quando a situação está difícil, quando está tudo bagunçado, eu falo, Jesus, volta aqui. Porque foi embora. Eu não fico no meio da bagunça, ele não fica no meio da confusão. Ele não fica onde tem ira. Ele não fica onde tem dúvida. Ele não fica onde tem espírito de miséria. Ele não fica onde tem espírito de contenda, ele não fica onde tem espírito de confusão, ele não fica onde tem espírito de revolta, ele não fica onde tem espírito que domina o nosso ego e faz a gente se sentir melhor que os outros. Jesus Cristo não precisa estar nesses espaços. Não precisa. E aí vem a palavra de Deus e diz, livros de Lucas 4, ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Tem muita gente que não reconhece Jesus dentro da igreja. Cuidado para não reconhecer Jesus apenas dentro da cadeia. Tem muita gente que não reconhece Jesus na igreja. Cuidado para não reconhecer Jesus no leito de hospital. Tem muita gente que reconhece Jesus, não reconhece Jesus dentro de uma casa de oração, nem na sua casa, nem no lugar de paz, não consegue entender que é Jesus que está falando, não consegue entender que é Jesus que está profetizando, não consegue entender que é Jesus que está ensinando, não consegue entender que Jesus está fazendo. Oferta reclama, milagre reclama, corredor reclama, tudo reclama. Eu vim dizer para você nessa noite, tudo que vier da parte de Jesus, eu dou glória a Deus. Sabe por quê? Porque se é de Jesus, não é para o meu mal, não é para me tirar, mas é para acrescentar em minha vida. Os bambambam da sinagoga questionaram quem era Jesus. Os demônios reconheceram a presença de Jesus. Meu irmão, cuidado para não reconhecer que é Jesus que está passando no meio dos corredores e agora, sabe por quê? Porque talvez ele pode sair daqui e ir na praça lá e visitar um mendigo que está lá agora, e o mendigo vai dizer assim, estou sentindo algo diferente passando neste lugar. Ele foi visitar a igreja, os crentes não reconheceram que era ele, e agora estou eu aqui. Deus vai mandar alguém enviar uma marmitinha aqui para mim comer de noite, porque Jesus está passando neste lugar. Deus vai mandar uma marmitinha para mim, Deus vai mandar alguém com um dinheirinho para mim poder jantar, porque eu estou sentindo a presença de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Reconheça Jesus antes dos demônios, tá bom? Reconheça que Deus tem bênção e prosperidade para a tua vida antes dos outros. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo não precisa ser reconhecido, mas Ele ama quem o reconhece e quem o aceita como seu único e suficiente Salvador. Vou concluir a minha palavra no versículo 35, porque os corintianos e os palmeirenses estão tudo nervosos.
Versículo 35, 9 horas e 15 minutos. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. Você que precisa de um milagre urgente, reconhece a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você nessa noite. Tem alguém aqui nessa noite que reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que teme a Deus acima de todas as coisas e deseja, de uma vez por todas, reconhecer Ele como Senhor. Tem alguém aqui que tem Jesus Cristo como Senhor de sua vida? Coloque-se em pé.